Então, muito boa noite a todas e a todos. Dizer que é uma grande alegria estar aqui no Centro Loyola, que é um lugar onde me sinto muito em casa, um lugar pelo qual tenho uma admiração muito grande. Agradeço muito a Lucimar, a Fátima, a toda a equipa aqui do Centro Loyola, esta possibilidade que me dão de realizar este encontro nesta tarde. Agradecer também às irmãs Paulinas, da Paulinas Editora, que são a minha editora aqui no Brasil. Agradecer muito a confiança, o estímulo que dão também para um autor português ter uma relação aqui com o público brasileiro. Vou procurar falar um pouco mais devagar, porque o português de Portugal é de facto não tem a claridade nem a doçura do português falado aqui no Brasil, mas eu sei que também gostam, e por isso, pronto, quando surgiu a oportunidade de realizarmos este encontro e me perguntaram que tema é que gostaria de apresentar, eu lembrei-me de um ensaio que escrevi no meu último livro, A Mística do Instante, e a primeira parte é para uma espiritualidade do tempo presente, que é, digamos, alguma coisa que me parece fundamental. Olharmos o tempo presente, este instante, este momento exato das nossas vidas, como um lugar para experimentar, para viver, para ensaiar, para abrir o coração, para viver a fundo uma espiritualidade cristã. Quando nós pensamos num sinónimo para espiritualidade, muitas vezes o primeiro que aparece é interioridade. E de facto, na tradição cristã, se quisermos, há um acentuar de que a espiritualidade é sobretudo uma interiorização. Há um autor de piedade do século XVIII, muito importante, que dizia isto: para viveres a espiritualidade, fecha a porta dos teus sentidos e procura Deus no profundo. Então, a ideia era que a espiritualidade exige um corte, um desligar da nossa realidade exterior, da nossa realidade mais imediata, da nossa realidade, se quisermos, física, corporal. E era uma espécie de mergulho da alma no mais fundo, no mais profundo da própria alma, porque o lugar de Deus não era o corpo, era a alma. E é interessante que nós encontramos autores renomados, no fundo, da tradição cristã, que de certa forma acentuaram esta ruptura, este afastamento entre a vida cotidiana e a vida dos nossos sentidos e a experiência espiritual. Por exemplo, numa obra que teve um grande impacto na imaginação cristã, uma obra de Santo Agostinho, De Vera Religione, a verdadeira religião, Santo Agostinho dizia isto: não saias para fora de ti, retorna a ti mesmo, porque a verdade habita no homem interior. Então, se quiséssemos rezar, o que tínhamos a fazer era fechar os olhos, era entrar dentro de nós, não era sair dentro de nós, porque é dentro de nós que Deus habita. E mesmo São João da Cruz, à maneira de outros místicos, relevam muito precisamente esta espécie de desconfiança em relação aos sentidos externos e uma espécie de elogio, até de radical elogio, dos sentidos interiores. São João da Cruz, por exemplo, esse grande místico contemporâneo de Santa Teresa d'Ávila,
dizia o seguinte: quanto mais a alma vai às escuras e vazia das suas operações naturais, tanto mais segura vai. Então, o que é a espiritualidade? É nos esvaziarmos da vida, é deixarmos a vida de lado, a vida para trás e começarmos uma realidade dentro de nós. Este ano nós estamos a celebrar o centenário de um autor que marca muito a mística contemporânea, a espiritualidade contemporânea, que é Thomas Merton. O Thomas Merton, nós sabemos a biografia dele. Ele era, digamos, um homem de Nova Iorque, estudou na Universidade de Colômbia, era amigo do John Cage e de outros artistas, e a dada altura este rapaz converte-se e escolhe a vida monástica. E nessa altura, que é uma altura de rompimento com a vida que ele tinha, ele escreve um livro que fica muito famoso, que é A Montanha dos Sete Patamares. E esse livro é um livro que ainda fala da espiritualidade e da mística numa linguagem de corte, numa linguagem de ruptura. Porque, de facto, quando ele foi para o mosteiro, ele cortou com a sua vida interior. Mas, passados uns anos, Thomas Merton conta a sua experiência. Ele está no centro comercial, num centro agitado. Imagine-se aqui o Savassi ou outro lugar aqui de Belo Horizonte, ou o mercado. Ele está assim num lugar urbano muito, muito habitado, numa pequena cidade do estado de Kentucky, Louisville. E ele está lá e anda a multidão de um lado para o outro e esbarram nele e ele está ali no meio daquela confusão. E o que é que ele sente, estranhamente? Ele sente que não há diferença alguma, que não há nenhuma separação entre ele, monge terapista, e aquele povo desencontrado e sedento. Ele, naquela imersão na realidade, ele sentiu-se membro da família humana, da qual o próprio Filho de Deus quis fazer parte. E o que é interessante é que este encontro na cidade, no coração da cidade, constituiu para Thomas Merton um segundo nascimento. E nasceu no seu percurso espiritual uma nova etapa. Uma etapa de valorização, não já de ruptura, mas de valorização de uma experiência cotidiana, solidária e integradora da sua própria humanidade. Quando se fala de uma espiritualidade para o tempo presente, eu penso que é disto que se fala. Porque nós criamos uma dialética muito grande. Achamos, por exemplo, que a vida interior é uma vida profunda, densa, complexa, rica. E achamos que a vida exterior é uma vida epidérmica, é uma vida superficial, às vezes é uma vida fútil, é uma vida vazia de sentido. Ora, quando nós penetramos na tradição bíblica e olhando para o realismo das narrativas bíblicas, de facto não é isso que nós encontramos. Lendo, por exemplo, o começo do livro do Gênesis, quando Deus plasma a criatura humana do barro e lhe insufla o hálito vital. O que é que acontece ali? Acontece isto. Passa a existir uma aliança inquebrável entre o mistério de Deus e o mistério do homem. Entre o Espírito de Deus, o sopro de Deus e a vitalidade do homem. Onde é que experimentaremos melhor o Espírito de Deus, senão no extremo da carne tornada viva? Onde poderemos contactar melhor com o seu sopro, com o seu hálito vital,
senão a partir do barro. Onde nos abriremos à sua passagem, onde nos tornaremos sensíveis à fantástica passagem de Deus pela nossa história, senão através dos nossos sentidos, da reativação dos nossos sentidos. Nesse sentido, a Bíblia é extraordinária, porque ela afasta-se propositadamente das versões mais espiritualistas. A Bíblia funda a revelação numa antropologia integrada, em que não há uma separação entre corpo e alma, entre exterior e interior. Há um autor importante que pensa a teologia dos sacramentos, Louis-Marie Chauvet. Ele diz isto: o mais espiritual não acontece de outra forma senão na mediação do mais corpóreo. Isto é no nosso corpo que o mais espiritual se manifesta. O Nietzsche tem uma expressão interessante que ele diz, e diz como um alerta: há mais razão no teu corpo que na tua melhor sabedoria. Então, precisamos ouvir o nosso corpo. E então, também poderíamos adaptar, parafrasear o aforisma de Nietzsche e dizer: há mais razões, há mais sentido, há mais espiritualidade no nosso corpo que na nossa melhor teologia. E às vezes a gente anda à procura desta teologia e daquela espiritualidade e deste autor e daquele, e esquece que é no nosso corpo, é nos nossos sentidos, é na ativação daquilo que somos, que podemos de facto construir e viver uma espiritualidade para o presente. A nossa vida, e eu acredito profundamente nisto, a nossa vida é o grande laboratório da fé. O grande laboratório da fé. Os nossos sentidos são antenas, são formas de abertura, formas de atenção para a relação com Deus. E lembro-me de um diálogo de um filme do Ingmar Bergman, Cenas da Vida Conjugal. A dada altura ele diz assim: nós aprendemos tanta coisa, temos de aprender coisas que depois nunca nos vão servir, mas nós somos analfabetos emocionais. Ninguém nos ensinou as emoções. E da mesma forma, somos analfabetos sensoriais. Temos os nossos sentidos que não os desenvolvemos do ponto de vista espiritual. O corpo que somos é a gramática de Deus. É a gramática de Deus. É através do corpo que aprendemos Deus, que nos relacionamos com Ele. Não é apenas a nossa cabeça, não é apenas um jogo mental. É através do nosso corpo que essa relação se dá. O grande filósofo da fenomenologia, Maurice Merleau-Ponty, dizia com razão que, por exemplo, a nossa língua materna, antes de ser um conjunto de palavras, de signos linguísticos, que a gente aprende quando é mesmo criança, bebê, os signos linguísticos, antes de nós os escutarmos como palavras, já os tínhamos escutado como nas águas maternais, nas águas uterinas. Já as palavras para nós, a fala dos nossos pais, quando falavam para a barriga da mãe, quando estávamos dentro dela, essas palavras habitaram a memória noturna e silenciosa do nosso corpo, inscreveram-se no nosso sono, tatearam-se na nossa pele, antes de serem palavras.